se torna importante para nós nesses dias. Então, nós vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento, para Ele nos ajudar mesmo a compreender a sua mensagem e que ela seja ela poderosa em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse dia especial, muito obrigado por cuidar de nossas vidas, obrigado pela mensagem que o Senhor tem para falar para nós nesta noite. Que o seu cuidado seja constante para com nossas vidas, que a sua graça e misericórdia também nos ajude, nos dê sabedoria para compreender tudo isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém, Pai. Deu certo aí ou não? O pessoal do som, ajeita para o senhor João aqui, para ele ouvir a mensagem. Eu não sei se está desligado aí o mecanismo, tudo. Dá uma olhada aí, senhor João, já está funcionando aí. Tá? É o amarelo, eu sei que vocês têm que saber que é o amarelo, para apertar o botãozinho certo aí, para ele ouvir bem. Está ouvindo aí, senhor João? Acho que ainda não funcionou direito, não. Tá bom? Beleza. Obrigado aí, pessoal do som. Tá bom? Ok. A gente quer que todos ouçam a mensagem do Senhor. Muito bem. Oséias, não? Isso você vai ouvir praticamente em todas as mensagens como introdução. O Senhor salva. É o significado da palavra Oséias, do nome Oséias. Mas seus olhos, eles não estão fechados para o pecado. Então, embora a salvação seja um presente que nós ganhamos, Deus, ele não assim fechou os olhos para tudo que nós vamos fazer. Então, todo momento no livro de Oséias, Deus está condenando especialmente o problema que eles tinham com a idolatria, né? Eles estavam se curvando e adorando outros deuses. E Deus, na sua palavra, nas escrituras, ele tem uma preferência por uma adoração exclusiva. Ele não divide a sua glória com ninguém, não divide a atenção com ninguém. Ele escreveu no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, e não farás também imagem futura para que vocês adorem. Deus tem essa preferência, como eu disse aqui, a respeito da adoração para Ele. Então Deus salva. Oséias, então no capítulo 1 de Oséias, conta um pouquinho da história desse profeta. Deus o chama, dá uma mensagem para ele e fala: Oséias, você vai casar agora com uma mulher, e essa mulher não é a melhor mulher, ou a mulher que um homem escolheria por conta própria. É uma mulher da vida, mas o próprio casamento dele, o próprio relacionamento dele com Gomer indica qual é o tipo de relacionamento que Deus tem com o seu povo. Então, um relacionamento de que Deus tem um amor incondicional, enquanto que a resposta do povo é sempre uma resposta de indiferença e de preferência por outros deuses. Depois Oséias tem um filho. O primeiro filho nós já conversamos a respeito dele. Ele chama Jezreel, cuja mensagem, o nome significa Deus semeia, mas a mensagem é: eu não me esqueço. Então não é uma mensagem muito boa. E eu tenho que tratar algumas coisas com vocês. Então, teve uma segunda filha, e ela teve esse nome aí, Loruama, né? Que significa não amada, não favorecida, não agraciada, cuja mensagem é: minha paciência está no limite com o meu povo, eu já não aguento mais esse tipo de adoração fria,
eu já não aguento mais esse tipo de vida hipócrita. Essa era praticamente a mensagem que o nome da segunda filha de Oséias traria. Aí teve uma terceira filha, que chamou Loami, cuja mensagem é: eu tenho vergonha do meu povo. Então vamos abrir a Bíblia agora, aí em Oséias. Se você não abriu, pode ir, e nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 2:1. Na verdade não é filha, né? O outro é filho. Copiei aí o slide e errei. O outro filho chamou Loami. Versículo 8. Depois de haver desmamado a Loruama, que é a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Agora observa no versículo 10 como há uma mudança dramática, uma mudança drástica na mensagem. Por enquanto é uma mensagem pesada, dura, mas há uma mudança radical aqui. Olha só: todavia, contudo, entretanto, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favorecida ou graciosa. Então nós vamos nos concentrar agora no terceiro filho de Oséias, o Loami. Mensagem você está vendo aí, né? Eu tenho vergonha do meu povo. Essas são palavras duras, uma mensagem muito difícil para se comunicar. Mas se nós pensamos que ela é difícil para ouvir, eu fico pensando, imaginando como essa mensagem ela é difícil para o próprio coração de Deus. Porque nós, irmãos, nós avaliamos os relacionamentos com base na compensação e no mérito. Se você é legal comigo, eu sou legal com você. Se você é uma pessoa amável comigo, eu sou uma pessoa amável com você. Mas se você for uma pessoa hostil comigo, eu vou tratar da mesma forma. Nós naturalmente reagimos dessa maneira, mas com Deus é diferente. Deus não nos trata dessa forma. A reação de Deus, ela é oposta à nossa reação. Como de um lado, se nós somos movidos por compensação, de outro lado, Deus é movido por sua própria natureza imutável. Nos seus relacionamentos, Ele é movido por graça. Nos seus relacionamentos, Ele é movido por misericórdia. Nos seus relacionamentos, Deus é movido por sua bondade, por seu amor. Embora todas essas características que eu falei a respeito de Deus, elas são confrontadas com a natureza santa, a natureza justa e a natureza perfeita de Deus, com seu zelo, com a sua ira. Por isso que quando olhamos a história, especialmente a história bíblica, nós vemos Deus lidando com duas questões, duas esferas de ação. Ele age com graça. Então lembra lá de Adão, por exemplo, tudo que Deus fez para Adão, o lugar ideal, né? Se você não sabe disso, precisa vir para aprender na escola bíblica dominical, em Gênesis. Mas Deus prepara um lugar assim, perfeito para o homem. E a resposta do homem foi uma resposta
de ingratidão, de desobediência e de incredulidade. E Deus age com graça. Deus podia ter eliminado o problema, todo o problema dele de uma vez ali, né, deixando Adão punido com morte, morte instantânea. Mas não, ele graciosamente preserva Adão e promete uma restauração, uma redenção. Mas Deus também age com muito zelo. Então a gente vê na história Deus fazendo isso. Pessoas que, do nosso ponto de vista, parece que simplesmente pecaram e Deus puniu. Deus agiu com rigor, com zelo. Então, nesse momento da história, Deus está agindo com zelo. Ele não está satisfeito com a postura do seu povo. Talvez alguns pensamentos do pessoal se traduzem da seguinte maneira: bom, Deus não vai aplicar mesmo a sua justiça, e pode ser que a gente pense dessa forma. Deus não vai aplicar juízo, aplicar disciplina, sabe, porque Deus é bom demais. Então como é que Deus vai fazer uma coisa ruim para mim? E a turma parece que pensava dessa forma lá, né? No fundo o Senhor tem até a obrigação de fazer as coisas para nós. Afinal de contas, né, nós somos o povo dele. Isso é um pensamento errado. Bom, outro pensamento é: Deus deve estar satisfeito com aquilo que eu ofereço para ele, com as minhas ofertas. O povo ia lá e levava as primícias das suas colheitas, o povo levava os seus dízimos, o povo levava o que precisava, levava o cordeirinho para ser morto. Então tá bom demais. Deus deve estar satisfeito, então que ele se vire com isso, né? Isso é um tipo de reação de pessoas que têm uma vida espiritualmente medíocre, e Deus contesta isso aqui. Lá no livro do profeta Malaquias, ele chega ao ponto de dizer: não tem ninguém de bom senso aí que feche a porta do templo para que ninguém me ofereça mais sacrifício nenhum, porque eu não aguento mais isso. Vocês não entenderam ainda. Eu não quero animal morto. Não é isso. Talvez Davi, e o povo esqueceu de ler o Salmo de número 51, talvez Davi tivesse entendido isso bem, quando ele disse, num momento de profundo quebrantamento, ele disse o seguinte: o Senhor não quer sacrifícios, o Senhor não quer animais, o Senhor não quer holocaustos, né, que é o sacrifício em cima de um altar. O Senhor não quer isso. Se o Senhor quisesse isso, eu daria. Afinal de contas, Davi era bem financeiramente, ele poderia dar um monte de sacrifícios para o Senhor. Se o Senhor quisesse, eu daria, mas não é isso que o Senhor quer. O que satisfaz a natureza divina é quando nós temos uma reação de profundo quebrantamento, uma reação de arrependimento verdadeiro. Então, quem tem uma vida espiritual medíocre não consegue enxergar isso. Outro pensamento, talvez, que circulava a mente daquelas pessoas era o seguinte: bom, parece que Deus não se importa com o bem e com o mal. Deus não está nem aí. Deus está pouco preocupado com o que acontece, tá? Mas a resposta de Deus é a seguinte: meus olhos, eles não estão fechados para o pecado. Eu vou aplicar juízo, disciplina e redenção. Portanto, ouçam a minha voz e se arrependam. E às vezes, diante dessa grande denúncia que é feita aqui no livro de Oséias, outros autores também da Bíblia o fazem. Para quem quer ser mais específico, em pensar em alguma coisa mais clara, é só dar uma lidinha no livro dos Hebreus. A gente tem uma
uma postura insensível demais. Como crentes, parece que nós nos contentamos com aquela senha que recebemos para entrar no céu, ou pelo menos achamos que recebemos aquela senha para entrar no céu, aquela senha que diz, aceitei Jesus. Então eu chego lá nos portões eternos, e aí bato lá na porta, imagino uns gigantes portões, e aí, aí alguém lá de dentro pergunta, quem é? Aí sou eu, Wagner. O que você quer aqui? É óbvio, eu quero entrar. Qual é a sua senha? Aceitei Jesus. Aí os portões se abrem, e parece que Deus está de braços abertos, nos esperando, e dizendo, filho, eu senti muita saudade de você. Esse é um pensamento errado, completamente errado. Essa é uma postura de uma pessoa que não entendeu o Evangelho, não compreendeu o poder do Evangelho, não compreendeu a mensagem da cruz, não compreendeu o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que uma vez tiveram o encontro com o Senhor Jesus Cristo, um encontro verdadeiro e pessoal. Não estou falando de religião aqui, de sair de uma igreja e vir para outra igreja, mas aquele momento especial, e se você não teve, deve procurar alguém urgentemente, conversar e falar, olha, eu quero ter esse encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Se você teve esse encontro, você vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você. Se hoje você estiver ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, quebrante o seu coração, não endureça. É o que o autor do Hebreus insiste em dizer. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Então, aqueles que conheceram o Evangelho verdadeiramente, eles são confrontados diariamente com a palavra de Deus. E quando Oséias está pregando, quando os outros profetas pregaram ao povo, a resposta que Deus queria não era mais sacrifício, não era matar mais animais, não era frequentar mais o templo, mas que tivesse um quebrantamento, que o povo tivesse um verdadeiro arrependimento, que o povo percebesse a compaixão grandíssima de Deus. Aqueles que conheceram a Cristo verdadeiramente, e que segundo a fé e a sua experiência por ter nascido novamente, e de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia, vão para o céu, irão para o céu. Mas não por causa de uma frequência de igreja. Eles vão por causa do sacrifício do Senhor, por causa da intercessão de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Sabem por quê? Porque algumas vezes não somos diferentes do profeta, do tempo do profeta, do povo que estava no tempo do profeta Oséias. Lo-ammi significava não meu povo, vocês não são meu povo, eu tenho vergonha de vocês. E agora eu quero falar sobre uma igreja lá no livro do Apocalipse, que talvez não está escrito exatamente, eu tenho vergonha de vocês, mas está escrito algo pior, e talvez ela revele algumas coisas a respeito de nós. É a igreja de Laodiceia, fica lá em Apocalipse capítulo 3, eu estou colocando o texto para você aí no painel, né? Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Olha o que Deus fala a respeito dessa igreja, olha que mensagem dura,
Mas a mensagem dura não é para a gente ficar revoltado com Deus, para a gente ficar indignado com Deus, achando que Deus está pegando no nosso pé. Uma mensagem dura é para desafiar os nossos corações, para sermos crentes, filhos de Deus, que não dê vergonha a Deus, que Deus tenha orgulho de dizer: esse é meu povo, eu amo esse povo. Conheça as tuas obras. Está se referindo à igreja de Laodiceia, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio. Olha só, por causa dessa indiferença dessa igreja, a reação de Deus é essa: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Era uma igreja morna, uma igreja sem vibração para com o evangelho. Quer que eu troque aqui ou não? Não esquece de apertar o botãozinho para o seu João aí, tá? Alô, alô. Para mim tá bom, agora para vocês aí eu já não sei. Tá bom? Mas essa, beleza aí, João? Tá. Essa era uma igreja que não tinha nenhuma compaixão, porque era uma igreja fruto de crentes mornos, frutos de crentes sem vibração, frutos de crentes sem compaixão. Mas ele faz um convite nesse mesmo texto: mesmo vocês estando assim, eu quero estender minhas mãos, eu quero ministrar graça, e é o que Deus sempre faz, apesar da nossa indiferença, da nossa hostilidade, da nossa negligência, como filhos de Deus. Deus fala: eu quero ter um relacionamento com você, pessoal. E ele diz, ele chama essa igreja, esses irmãos: eis que estou à porta. Capítulo 3, o mesmo capítulo 3 que ele falou, que ele estava a ponto de vomitá-los da boca, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O que é cear? É um momento de comunhão. Deus está oferecendo um relacionamento especial para aqueles que estão distante deles, para aqueles filhos que insistem em caminhar longe do Senhor. Ele está chamando de volta, ele está dando uma oportunidade de aproximação. Eu estou à porta. Qual é a minha resposta a este convite? Ainda manter minha frieza espiritual? Lembre-se que Loami, o nome do filho de Oséias, significa: tenho vergonha de vocês, não me orgulho de vocês como meu povo. Já pensou em Deus olhando para mim dizendo: eu não tenho orgulho de você como meu filho? Ele diz: eu não terei um povo e vocês não terão um Deus. Mensagem dura. Versículos 10 e 11 de Oséias. Há essa mudança dramática no texto. Ele está falando de juízo, de repente muda. Todavia, olha versículo 10 de Oséias e 11, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. O que acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filhos de Deus, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Essa aqui é uma repetição de uma antiga promessa que Deus fez a Abraão. Deus fez essa promessa lá em Gênesis, novamente, voltando em Gênesis, lembra da IBD.
Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor e disse: jurei para mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Essa era uma promessa que vagamente sugeria a eternidade das pessoas. Uma prosperidade na terra a partir dos descendentes deste homem aí citado, Abraão. Essa promessa ela se repete mais duas vezes. Uma delas, Jacó está num momento de desespero e lembra o Senhor: o Senhor não prometeu lá para o meu pai Abraão, por favor, me ajude, quando ele ia se encontrar com Esaú, seu irmão. Outra vez que repete essa promessa no Antigo Testamento, né, nessas linhas idênticas, acontece com o profeta Isaías, e eu selecionei o texto para vocês aí, e nós vamos ler. Assim diz o Senhor. Olha a marca do Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus que te ensina que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Sou eu que estou falando. O versículo 18. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. Deus está falando para o seu povo aqui. Então, seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. E aí ele vai repetir a promessa feita lá atrás, que Oséias agora repete também. Também a tua posteridade, a tua descendência seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos de areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Eu quero destacar aqui o versículo 18. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Nós nos damos mal na vida em vários sentidos, irmãos, porque nós reagimos igual o povo do Antigo Testamento. Eles queriam ser abençoados, queriam ser prósperos, mas o que acontece? Eles não seguiam o caminho do Senhor, e nós às vezes reagimos exatamente dessa forma. Nós queremos ser abençoados, nós queremos ser prósperos, mas nós não seguimos os caminhos do Senhor, não damos ouvidos aos seus mandamentos. Mas apesar de toda essa indiferença que nós vivemos hoje, como igreja, que é o povo de Deus, Deus, irmãos, na sua graça e na sua misericórdia, Deus ainda nos abençoa. Deus ainda vai converter o coração totalmente do seu povo, mas o momento de dar ouvido à voz do Senhor é agora, é hoje. Assim como Ele mudou o destino do seu povo no Antigo Testamento, Ele está mudando e Ele vai mudar o destino da sua igreja. Olha o que Ele fala a respeito da igreja. Ele fala o seguinte: maridos, você pode usar para o seu marido também agora, né? Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha só, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Lembra lá de Oséias? Vocês não são meu povo, mas Deus, por causa do empenho da sua palavra, por causa da sua natureza graciosa, Ele vai trazer redenção. Parece que a igreja está ruim demais. Parece que as pessoas estão cada dia mais distantes e frias com Deus. Mas num determinado momento, Deus vai purificar a sua igreja,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, né? sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É assim que Deus vai apresentar a sua igreja. Agora, isso não significa, irmãos, que eu vou, não, se Deus vai fazer isso, que Ele faça, eu vou ficar na minha. Eu vou fazer o que eu quero da minha vida, eu não vou ter compromisso nenhum. Afinal de contas, se sim, se não, Deus vai fazer a obra dele. Esse é um pensamento ruim. Por quê? Porque tudo que nós fazemos aqui, em nome do Senhor, vai ter um reflexo na eternidade. Pode ter certeza. O apóstolo Paulo diz, sejam firmes, inabaláveis, né, que não se abalam, e sempre abundantes, né, sempre generosos na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Nós somos chamados no Novo Testamento inteirinho para termos uma vida diferenciada nesse mundo, uma vida de luz, uma vida de sal, não? Uma vida que salga essa terra. Nós somos chamados a uma vida de crescimento espiritual, para que Deus nesse momento tenha orgulho de dizer, olha, aqueles de fato é meu povo, e as pessoas olhem para nós e digam, bom, aonde aquela turma encontra poder, aonde aquele pessoal daquela igreja encontra capacidade espiritual para viver uma qualidade de vida que apresentam. E Deus dizer, de certa forma, vocês são meu povo, eu não preciso interferir tanto, vocês entenderam a mensagem. Deus, por meio de Cristo Jesus Cristo, que se entregou pela igreja, vai apresentar essa igreja santificada, imaculada, santa, sem defeito. Que resposta eu dou a esta verdade? Qual é a resposta? A resposta mais ruim, mais ruim não, né? A péssima resposta que eu posso dar, a mais inesperada é, Deus já me salvou mesmo, eu sou um crente agora, não estou nem aí para nada, não estou nem aí. Essa é uma resposta de um crente medíocre. Mas quando eu penso, Deus decidiu me salvar, me abençoar, me fazer o seu povo, me incluir nas suas promessas, nas suas alianças. Eu começo a levantar algumas perguntas. Por que tanta graça para comigo? Por que tanta misericórdia de Deus para com minha vida? Por que um Deus que deveria me banir da sua presença por causa da sua santidade e da minha condição pecaminosa, me convida para um relacionamento pessoal e amoroso? Porque Ele me salvou, porque Ele me chama de seu povo, porque Ele decidiu ser o meu Deus, porque Ele me quer. Por quê? Que respostas dou a saber que Deus me restaurou? E está desejoso para ter um encontro glorioso comigo lá nos céus. Qual a resposta que dou a isso? A resposta esperada é adoração exclusiva ao meu Deus. No contexto do profeta Oséias, eles estavam deixando Deus de lado, estavam adorando outros deuses, os Baalins. E quando alguma coisa apertava para o lado deles, então deixa eu ver se Jeová,
se o Senhor resolve meu problema. E talvez a gente reaja da mesma forma que aquele povo estava reagindo. A gente deixa Deus de canto, deixa lá. E quando alguma coisa acontece, então, deixa eu orar mais, deixa eu ir na igreja mais, deixa eu correr atrás de Deus, para ver se Deus resolve o meu problema. Mas Deus não quer isso. Deus quer uma adoração exclusiva a Ele. A resposta que dou a tanta graça do Senhor é também uma consagração total. Só Ele é o dono do meu coração. Somente Ele. Eu vou me esforçar para não dividir o meu coração com Edom, o meu prazer, a minha vontade. Uma outra resposta que dou ao saber de tanta graça para comigo é uma devoção sincera e profunda ao Altíssimo. É aquele temor especial que nós podemos aprender e oferecer a Deus. Aquele respeito em todos os momentos. Num culto, na minha casa, onde quer que eu esteja. Aquela obediência incondicional a Cristo. Também, eu vou obedecer ao meu Senhor. Eu vou andar nos seus caminhos. Essa é a resposta que devemos dar ao saber de tão grande graça. Agora eu acho que você percebeu uma coisa, um paradoxo aí, se você fez alguma tem um pouco senso de observação a respeito do nome desses 3 filhos de Oséias. O primeiro deles, Jezreel, que eu traduzi como, eu não me esqueço, diz o Senhor. Capítulo 2, versículo 1, você pode olhar aí que mudou tudo. Na verdade começa no versículo 11, finalzinho do versículo 11. Porque grande será o dia de Jezreel. Grande será o dia de Jezreel. No lugar de eu não me esqueço, diz o Senhor, acho que eu deixei para depois. Loruama. Você aprendeu na semana passada que a filha que chamava Loruama, praticamente significava, a mensagem era, minha paciência está no limite com o meu povo. E o terceiro filho, chamado Loami, eu tenho vergonha do meu povo. E aí a história muda toda por causa da graça de Deus. Aonde era Jezreel, eu não me esqueço. A gente pode lembrar um pouquinho lá de Apocalipse, na verdade. Grande é o dia de Jezreel, um dia festivo, um dia esperado, um dia de grande expectativa. E eu peguei parte de um verso de Apocalipse, onde fala que um determinado dia não haverá lágrimas, morte, nem dor, pois chegou o grande dia, o momento exato. Talvez a gente ande em situações tão complicadas, em momentos tão turbulentos, até como igreja, até como crentes. Mas espero que isso alimente o coração das pessoas que ainda querem uma vida de temor e piedade para com Deus. Loruama, onde diz minha paciência está no limite, e ele no capítulo 2, versículo 1 diz assim, ao finalzinho do versículo, chamai a vossa irmã favor. Então, ela chamaria Loruama, que era desfavorecida ou não amada, agora ela passa a chamar graça, graciosa. Lembra quando o apóstolo João falou que nós, lá no começo do Evangelho de João, e ele derramou graça sobre graça em nossas vidas. Embora nós merecíamos ser desfavorecidos, Ele derrama graça sobre graça.
Terceiro filho, ele diz que era para chamar Lo-Ammi, porque esse não é o meu povo, eu tenho vergonha do meu povo. Ele diz no capítulo 2, versículo 1, chamai a vosso irmão, meu povo. Isso me faz lembrar lá as declarações do apóstolo Pedro, né? Capítulo 2, versículo 9, que este povo é a minha propriedade exclusiva. O que Deus comunica, que a todo momento Ele está chamando para um recomeço, para um relacionamento. Deus não é um Deus que põe a vara e vira as costas que eu vou chicotear. Ele fala palavras duras, mas para o próprio bem do povo. Mas Ele sempre termina chamando para um relacionamento, chamando para restauração, chamando para redenção. Deus, por meio da sua palavra, anuncia juízo, disciplina, restauração do seu povo. Portanto, ouça a sua voz e se arrependam. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Obrigado porque nós podemos perceber como a sua graça, ela é amplificada na história e em nossas vidas. Obrigado porque nós podemos ver com clareza que o Senhor trabalha a fim de trazer a sua criatura para próximo de si, que o Senhor deseja com grande expectativa relacionar-se com essa criatura, e sempre a nossa inclinação e resposta é se afastar do Senhor, mas o Senhor ainda assim providencia meios para que essa aproximação aconteça. Senhor Jesus, nos perdoe porque como igreja estamos aquém daquilo que o Senhor planejou para nós. Nos perdoe porque como pessoas, como crentes, individualmente, nós reagimos como religiosos e não como pessoas com uma devoção sincera. Transforme os nossos corações, trabalhe em nossas vidas. Não queremos chegar ao ponto daquela mensagem que o Senhor disse à igreja de Laodiceia, que a gente estava totalmente indiferente. Queremos, Senhor, recuperar esse amor pelo Evangelho, essa vibração para com o Evangelho, essa característica marcante de uma vida cristã, que é uma vida de profunda intimidade com o Senhor e de um relacionamento duradouro. Por favor, Pai, nos ajude. Não queremos ter a marca de ser um povo que traz vergonha para si, mas queremos ter o orgulho de ser chamados e responder à altura como uma adoração exclusiva a um povo que é propriedade exclusiva do Senhor. Muito obrigado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo continue trabalhando em nossas vidas, fortificando os nossos corações. E que cada uma das pessoas que entrou nessa igreja hoje e ouviu a palavra, que não endureça o coração, que ouçam a voz do Senhor, se arrependam dos seus pecados e volte para Cristo, seja a condição que estiver. Por favor, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus da mesma forma. E que o Senhor Jesus Cristo seja exaltado em nossas vidas cada vez mais, para que o seu nome seja glorificado em nós e através de nossas vidas. Aleluia. Amém.